A anatomia esotérica, o corpo como consciência. No vídeo de hoje eu vou explorar com vocês alguns pontos de partida para começar a estudar a sua anatomia esotérica e qual é a sua importância no desenvolvimento prático e de autoconhecimento pelos caminhos da Wicca. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e este é o meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já eu peço que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo com amigas e amigos interessados no tema e também não deixe de inscrever-se e ativar as notificações para continuar recebendo vídeos como esse. O tema do vídeo de hoje é pensado em uma complementação a um vídeo anterior que fiz aqui no meu canal, em que eu falei sobre o treinamento mágico e como você pode construir uma rotina de desenvolvimento e de autoconhecimento dentro da Wicca pelo caminho solitário. E esse é um vídeo que complementa esse tema porque quando nós falamos em anatomia esotérica, é importante compreender que o desenvolvimento na Wicca e também o autoconhecimento passa também por essa via, que é conhecer o próprio corpo. E esse corpo não é apenas o corpo físico, mas é também a soma desse corpo físico, ou então a parte energética e esotérica desse corpo. E isso pode ser lido dentro de um simbolismo, como também pode ser compreendido dentro de dimensões espirituais. Quando eu falo para vocês que o corpo é o maior instrumento mágico de uma bruxa e um bruxo, não é simplesmente um simbolismo, mas é porque no corpo nós encontramos uma potencialidade que é dimensional e espiritual, capaz de afetar a nossa realidade interna e externa. De um ponto de vista mais filosófico, o corpo ele é o emblema do micro que reflete o macrocosmo. E isso diversas escolas, tanto ocidentais e orientais do esoterismo, trazem essa explicação e esse emblema. Então, há diversas escolas do pensamento esotérico, oculto, sagrado, que vão refletir esse corpo como uma expressão do macrocosmo, uma expressão da natureza. Então é importante que você considere isso ao estudar a anatomia esotérica. O estudo da anatomia esotérica não é um estudo propriamente da Wicca, mas a Wicca compreende a importância desse estudo na sua via de desenvolvimento, de autoconhecimento e também da prática mágica. Essa via de conhecimento ela é oriunda das escolas esotéricas ocidentais, que por sua vez beberam muito das fontes das escolas de mistério e também esotéricas e espirituais do Oriente, em especial a China, a Índia, que desenvolveram sistemas e também compreensões desse corpo físico em sua manifestação de energia, de dimensões espirituais. Então a Wicca ela bebe dessa fonte e traz a importância disso na sua prática de desenvolvimento, mas é importante lembrar que esse é um conhecimento que não é estritamente e não é wiccano por si mesmo, é importante lembrar isso. E como recomendo sempre aqui no meu canal, eu trago a recomendação de uma leitura, que é o livro A Anatomia Esotérica, o Corpo como Consciência. Esse livro aqui é um livro excelente que vai abordar esse grande sistema da anatomia esotérica, e é um livro que nos ajuda a pensar não apenas a prática do ponto de vista de um corpo como consciência e como acessar ele, mas é também um estudo profundo realizado pelo autor e vale muito a pena a leitura desse livro. Ele aborda tanto questões esotéricas ocidentais como também esotéricas orientais, mas o autor também traz muito a visão e a percepção dele sobre o tema. Quando nós percorremos o caminho de autotreinamento ou em um treinamento em uma tradição de Wicca, isso é o seu desenvolvimento mágico, psíquico e religioso, é importante que você tenha a base do conhecimento da sua anatomia esotérica. Por quê? Muitos dos fenômenos, muitas experiências vão ser compreendidas a partir do entendimento dessa anatomia. E por que isso acontece? Muitas experiências se dão muito mais a nível interno, e compreender que essas experiências podem ser partidas de você
é algo importante e maduro para que você também não fique mistificando experiências. Ai, foi uma divindade que falou comigo, foi isso, foi aquilo. Não, muitas vezes é puramente o seu próprio corpo produzindo essas experiências e essa conexão. Claro que isso não deixa de ser menos sagrado por causa disso, mas é importante que você compreenda essas dimensões para entender que isso pode ser, por exemplo, algo relacionado ao seu eu superior ou ao seu eu inferior, ou ainda a estimulação de um chakra, por exemplo, ou de um ponto de energia. E é importante que você compreenda essa questão para que você ganhe mais solidez em sua prática. Por exemplo, quando a gente fala que na Wicca nós utilizamos a nossa energia para lançar um feitiço, é a energia etérica, é a nossa energia de aura também, é aquilo que a gente consegue produzir do ponto de vista etérico e astral a partir de nossos corpos. E essas energias vão sendo estimuladas a partir dos nossos pontos de energia. E quando nós fazemos um ritual, esses pontos de energia se conectam ou buscam se equilibrar ou se estimular mais ou menos a depender de um ritual. Por exemplo, em um ritual até mesmo de sabá, como Beltane, por exemplo, que passamos agora há pouco, as energias são mais sexuais. Então, pode ser que nós precisemos estimular mais os chakras básicos ou sexuais para poder trazer mais essa energia e assim por diante. Então, é importante que você compreenda essa correlação também, porque um ritual, uma prática wicana, não é algo que se faz para fora, é sobretudo algo que se faz para dentro. O antigo axioma hermético, que diz o que há em cima há também embaixo, não é apenas sobre o micro e o macrocosmo e as dimensões espirituais, mas é também sobre o nosso corpo e ver o nosso corpo como um grande templo. O nosso corpo ele é um reflexo divino porque ele carrega potencialidades criadoras, criativas, também destruidoras, de regeneração, de cura. E isso, diversas escolas da antiguidade já começaram a traçar uma correlação com diversas correspondências. Em especial aqui no Ocidente, nós vamos ter uma escola que vai ser mais astrológica do ponto de vista de olhar esse corpo como uma expressão dos astros, como uma expressão também dos signos astrológicos. Então, carrega muito esse emblema astrológico. Do ponto de vista mais oriental, nós vamos ter uma escola e um pensamento que vai olhar pontos de energia, os pontos dos chakras, por exemplo, os 7 chakras. Então vai ter essa representação no corpo, que vão também trazer níveis dimensionais. E é interessante, por exemplo, na filosofia do chakras, que a gente vai compreender que eles não apenas são pontos de energia, muitos até vão relacionar a partes endócrinas do corpo, né, produção e glândulas, enfim, mas também vão relacionar a níveis de consciência, um tipo de consciência que a gente pode pensar que é cronológico na nossa vivência e desenvolvimento humano a partir das idades em que nós estamos, mas é também um ponto de consciência, um nível de consciência, e todos eles são sagrados e unidos, e todos eles nos conectam. Então nós precisamos olhar esse corpo, a importância da anatomia esotérica é olhar o corpo como sagrado e também como uma ponte para esse divino, uma manifestação desse divino no aqui e no agora. Para além dessa ideia também do conhecimento da anatomia esotérica para prática e desenvolvimento de habilidades psíquicas e também de um auto ou de um treinamento mágico na Wicca, esse também conhecimento pode nos ajudar a construir uma cura, uma autocura, um autocuidado de nossas práticas e vivências. Por exemplo, quando você toma um banho energético, né, um banho intencional feito de ervas, você está, na verdade, limpando esse corpo energético, a camada energética do corpo. Isso é as suas camadas etéricas, emocionais. Então é importante, astrais também, isso é a aura. Então é importante ter esse conhecimento até para saber o que usar, como usar, o porquê usar, onde usar. Então é importante que você tenha esse conhecimento. Na anatomia esotérica, nós vamos encontrar também a correspondência com os 4 elementos, tanto nos sentidos que nós temos, os 5 sentidos, como também através de partes do corpo nós vamos encontrar os 4 elementos, como também, por exemplo, a terra é os ossos, a respiração, o oxigênio é o ar, o sangue é a água e o calor que o corpo produz é o fogo. Então você já vai percebendo que há uma percepção dos 4 elementos em nós e trabalhar eles é importante.
Também há uma correspondência mais ocidental dos signos astrológicos. Cada signo rege uma parte do corpo, e estudar os significados dessa parte do corpo com os signos podem nos ajudar a compreender melhor dimensões de nós mesmos. Por exemplo, também isso na transição que o Sol faz ao longo dos 12 signos durante um ano, podemos ter tendências a sentir mais uma parte do corpo, ou cuidar mais de uma parte do corpo, ou estar mais atentos a isso, tanto no sentido de um processo de autocuidado, como também no sentido de uma resistência. Por exemplo, é comum que quando o Sol, um exemplo, tá? Quando o Sol entra em Libra, que nós tendemos a ter mais dores nos rins, ou ficar mais atento com os rins, porque Libra rege essa parte do corpo humano na nossa anatomia esotérica, então equilibrar, filtrar as coisas, então é importante estar mais atento com o consumo de água. Ou então, quando o Sol está em Virgem, você cuidar mais do intestino, da saúde do intestino, da sua digestão, porque Virgem vai reger essa parte no nosso corpo, e assim por diante. Então é importante também notar isso, que é um processo. Por exemplo, durante as mudanças das estações, qual parte do corpo isso afeta em nós, como nós nos sentimos. Normalmente, nas estações da primavera e o verão, nós estamos mais ligados a um corpo mais relacionado ao físico, à sexualidade, à dimensão externa do corpo. E nas fases do outono e do inverno, nós tendemos a ter uma entropia, isso é ficarmos com um metabolismo mais mental, mais introspectivo. Então é importante pensar sobre isso. E a anatomia esotérica também vai falar não só desse corpo como consciência, mas também da própria consciência, dos níveis de consciência e de uma certa psicologia dessa consciência. E para encerrar o vídeo de hoje, que na verdade foi uma apresentação sobre anatomia esotérica, e é importante que você estude isso com muita profundidade, isso pode ser um estudo à parte até, e mais profundo, sobretudo nas escolas orientais. Se você tem uma afinidade com esse conhecimento, valeria muito a pena você estudar isso a fundo, porque merece um estudo a fundo, é uma coisa muito séria, muito profunda, e que pode te ajudar muito a complementar a sua prática e vivência na Wicca. Mais uma vez, é importante, esse estudo não é wicano em si mesmo, mas a Wicca, através da sua corrente esotérica, ela complementa no sentido, né, ela busca se complementar por esses estudos na sua via de treinamento. Então lembre-se disso, bons estudos, boas práticas e boas reflexões.